Tá muda, Grê. Obrigada. 7:07, iniciando a nossa aula, então, já que temos já pessoas aqui, vamos honrar com esse tempo, né, Karina? Isso aí. Então, bora lá. Iniciando então nosso café com líder de o último de junho, 29, dia 29 aí, já chegando no finalzinho do mês. E depois a gente vai falar no finalzinho sobre o que a gente vai fazer no mês que vem, né? Como a gente vai fazer. Então, quem tá começando agora com a gente, pegue aí papel e caneta na mão. Teremos muitos insights hoje, fazendo aquela junção, né, da experiência que eu tenho, mais aquilo que eu estou recebendo de fora, e aí fazendo as combinações aí para tomar pelo menos uma decisão de ação nessa semana. Esse é o objetivo aqui. A previsão de término é 7h47, porque nós temos 40 minutos aqui de conteúdo para vocês. O código de cultura, então, para fazer essa abordagem, né, de início, o objetivo, essa comunidade, ela nasce com esse objetivo de reunir líderes que são comprometidos com o desenvolvimento. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar sobre esses líderes comprometidos, porque o que que acontece? Nós temos encontrado poucos líderes comprometidos para estar conosco aqui às 7h07. Então a gente vai rever esse formato, porque a ideia já é gratuita, já é para a gente se desenvolver, para a gente instigar o líder a começar uma semana, a semana diferente. E aí a gente tem encontrado poucos líderes com esse objetivo. Então a gente vai repensar o formato da comunidade por conta disso, tá? Porque a gente quer que estejam líderes comprometidos aqui com a gente e a gente tem encontrado pouco deles aqui. E a gente precisa entender o porquê, tá? Mas a gente vai falar sobre nossa cultura, o nosso código forte que tem aqui, que são os 7 princípios para que essa comunidade ela tenha sentido, né? Então, o primeiro deles é liderar com intenção, sempre com intenção, o porquê que eu faço o que eu faço. Dois, pessoas são o centro da liderança. Então, desde a primeira pessoa que sou eu, né? Enquanto líder, quanto as pessoas que estão em volta, esse é o objetivo da liderança. Três, crescimento é responsabilidade pessoal, então cada um precisa colocar isso como prioridade na sua vida. Sem crescimento, a gente não evolui, a gente não desenvolve. Ambientes moldam líderes, então estejam em ambientes que estimulam esses crescimentos, né? Compartilhar fortalece a comunidade. Então, tudo que vocês receberem aqui, por favor, compartilhem nas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhe com os liderados de vocês, as pessoas que estão em volta de vocês, falem sobre o que vocês estão aprendendo, porque isso estimula também a fixação do conteúdo, né? Além de fortalecer a comunidade. Sexto, tudo com respeito e disciplina, né? Se não tem respeito e não é contínuo, porque a disciplina ela traz isso, né? A continuidade. E sete, o sétimo aqui traz pequenas evoluções geram grandes resultados. Por isso que a gente diz lá no início: tome pelo menos uma decisão para essa semana. Porque imagine, desde quando a gente começou a comunidade. A gente fala sobre esse princípio. Imagina quantas segundas-feiras nós tivemos até o dia de hoje, quantas decisões, quem seguiu a risca, quantas decisões tomaram e quantos resultados vieram dessas decisões. Então, olha como tudo vai se somando. Por isso que a gente coloca: não subestime uma pequena ação, porque ela vai gerar um grande resultado lá no final, porque é uma somatória, né? Então, dado isso, os nossos princípios da comunidade, nosso objetivo e intenção aqui hoje,
é que vocês aprendam e absorvam o máximo de conteúdo aqui. Tá com a Gre, porque ela vai fazer hoje, trazer esse conteúdo para nós e façam aí acontecer, tá? Muito Contigo, obri- Gre. Muito obrigada, Karina. Então, iniciamos mais uma semana e, como a Karina trouxe, né, é a última de junho. E aqui a pergunta é, né, como que a gente já vivenciou, quais resultados a gente já alcançou na metade de 2026, porque é isso que está acontecendo agora, né? Esse é o marco. A gente chega na semana que vira a chave para a segunda etapa desse ano. E aí espero, né, que como para vocês, para nós também, precisa gerar aí um movimento, um incômodo ou o sentimento de yes. Né? A gente deu o nosso melhor, nós estamos com o melhor que a gente poderia ter em resultados, né? Seja aí em relação ao nosso time, a atendimento de metas, ao nosso sentimento de que estamos dando o nosso melhor. Então, esse é o movimento hoje de provocação novamente, e a gente vai trazer uma conversa aqui sobre o lado invisível da liderança. E quando a gente fala sobre o lado invisível da liderança, quando a gente fala de invisível, né? Aquilo que talvez até esteja ao nosso alcance, mas a gente não enxerga, a gente não tem consciência. Então, hoje a gente vai falar sobre esse lado que talvez esteja invisível para nós e que aqui é uma oportunidade hoje da gente avaliar quais são as oportunidades que a gente tem para tornar visível e tomar decisões conscientes de evolução como a Karina abordou agora, né? Eu Pequenas quero só, decisões. ô Grace, eu vou atrapalhar um pouquinho. Eu quero só deixar registrado aqui que eu amei esse tema, tá? Eu acho que esse tema tem que virar post, porque eu amei. Amei, amei. Já gerou curiosidade da curiosa aqui. Eu já falei assim, qual será que é esse lado invisível? Já estava aqui assim, só para registrar. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala desse invisível, né? Talvez todos nós tenhamos aí, quem, né, já esteve conosco em outros movimentos, a gente já falou de janela de Johari, a gente já falou de tantos movimentos, tantas ferramentas para tornar visível, né, algo que potencializa aí os nossos resultados e talvez a gente não tenha dado atenção ou colocado a lupa, né, a luz, né, nesse lugar. E falando em luz, né, semana passada eu estava ouvindo um podcast e talvez, né, tenha sido ele também que me chamou a atenção para isso, que o problema, né, é muitas vezes, e essa foi a fala no podcast, que o problema não é ter um quarto bagunçado, não é ter, sabe, aquele quartinho que algum aluno aqui, até nessa turma aqui, disse, né? O quarto de jogos, né? Que joga tudo lá dentro, né? Aquele quarto. Que o problema não é ter esse quarto bagunçado. O problema é não colocar luz nesse quarto bagunçado. E começo com essa provocação porque quando a gente tem um quarto bagunçado e a gente está no escuro, nós provavelmente não conseguiremos andar nesse quarto bagunçado. Porque a gente não vai saber onde está o calçado, a gente não vai saber onde está a cadeira, a gente não vai saber onde está a mala, a gente não vai saber onde tem algo jogado e a gente vai tropeçar. Talvez a gente vá cair, talvez a gente vá se machucar. Então, o problema é a gente não apertar a tecla, o interruptor lá de acender a luz. Porque a gente acredita que ao clicar a tecla, e acender a luz, a gente se incomode com aquela bagunça. E aí a gente vai tornar visível quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Ou seja, imaginando o quarto bagunçado, colocando luz, a gente consegue desviar daqueles pontos bagunçados, porém vai continuar ali, né? E aí a gente faz o quê? A gente vai voltar e vai organizar. Então, que hoje seja esse momento de acender
A Luz. Bom dia quem está chegando. É, hoje a gente quer tornar então visível, ou seja, acender a luz, né, para aquele lado da liderança que pode potencializar e muito nossos resultados, tá? E aí, papel e caneta na mão, porque talvez, só talvez, né, a gente já esteja em posição de liderança ou de destaque ou de influência dentro da profissão que a gente tem, dentro do cargo que a gente está, ou talvez a gente está aqui justamente assistindo ao vivo ou gravado para se preparar para esse momento, né, de alcançar esse cargo, que seja, né, dentro de uma empresa, seja dentro da nossa empresa, né, porque dentro da nossa empresa a gente exerce essa função de liderança mesmo não tendo colaboradores, mas sim aí dentro dos parceiros, dentro dos clientes, né, que a gente tem. Então, estamos aqui ou buscando esse lugar ou já estamos nesse lugar. Agora, se a gente olhar para essa situação, né, de estar em posição de liderança, por que será que a gente foi escolhido ou será escolhido? Pensem aí, por quê? Por que que estando, né, recebendo essa promoção no cargo de liderança, por que será que a gente é escolhido? Por que será que a gente empreende? Para quem está aqui é empreendedor. Pensem aí, tá? Na resposta que vocês constroem aí, o que a sua mente agora está trazendo. Porque parece fácil conquistar esse lugar, escolher esse lugar. Muitas vezes, mesmo que seja empreendendo, né? É uma decisão muitas vezes fácil, porque decido, assumo, né? Avanço. Agora, difícil é sustentar esse lugar. Enquanto líder, enquanto empreendedor, enquanto influenciador. E quanto mais a gente vai avançando, talvez mais difícil seja. Não quero que a gente assuma aqui que é fácil, no sentido de do dia para a noite as coisas acontecem, tá? Eu quero só que hoje a gente identifique nesse nível de visibilidade, né? Essa distância de um e de outro. Então, quando eu falar fácil, que a gente considere talvez os primeiros degraus, e difícil seja aquele lugar da luz acesa, enxergando lá sim a cadeira no chão, o calçado no chão, né? Aquilo que precisa ser organizado dentro desse quarto escuro, tá? O que a gente quer trazer aqui, né? É a reflexão. Será que realmente é difícil bater meta, alcançar resultado, bater aquela meta que a gente estipulou? Ou no caso da liderança, será que difícil é conversar com alguém que você gosta e dizer o comportamento dessa pessoa, desse time que está prejudicando, né, o resultado aí de toda a equipe ou da empresa? Porque quando a gente fala do fácil e do difícil, bater meta, talvez para quem é líder aí de pessoas, né, de um time, se ele atropelar tudo a qualquer custo, se ele resolver puxar, né, a responsabilidade para si, talvez alcance meta. Talvez bata lá o resultado do dia, da semana, do mês, né? Agora, quando ele assume o cargo mesmo, né, de liderança, de empreendedor, né, o lugar aí de destaque que ele, né, disse sim, quanta coisa, né, pode parecer difícil. Talvez aí a gente ainda tenha mantido no invisível, talvez está no quarto escuro, e que precisa hoje vir à tona, vir à consciência, né? Porque muitas vezes a gente subiu ou ascendeu ao cargo, né, de destaque e ainda não sentou nessa cadeira de verdade. Porque esse é o lugar, sim, dessas conversas que precisam ser feitas, né? Apesar do relacionamento, né? Precisa ter essas conversas de avanço.
E é ali, né, nessa decisão, no sentar nessa cadeira que nasce a liderança. É nesse lugar de acender a luz no interruptor e olhar esse quarto que até então estava escuro, que estava tropeçando, que estava dando medo de entrar porque a gente não consegue ver, né? Que nasce a liderança. E a liderança, ela é um lugar extraordinário quando eu uso, né, esse interruptor, quando eu uso essa luz, quando eu consigo enxergar. Porque é na liderança, nessa posição, que se constroem grandes coisas. No empreendedorismo, se constroem grandes resultados, se alcança objetivos pessoais, se realiza sonhos. Na liderança, lá do time, é a mesma coisa. E além disso, a gente ainda impacta vidas que vão além daquela que está abaixo do nosso guarda-chuva. Porque a gente vai além, a gente constrói legado, a gente constrói marcas positivas, ou não, né? Se a gente não sentar na cadeira da liderança nessas pessoas. E muitos de nós, muitas vezes, quando olha para esse lugar da liderança, cresceu ou ascendeu ou subiu dentro da empresa que a gente está, dentro da carreira, porque éramos ou somos ainda, né? Bons profissionais operacionais, porque nos destacamos nesse lugar, trazemos resultado, né? Nos relacionávamos bem com as pessoas. Nós, talvez aqui vínhamos nos destacando, seja por tempo de casa, seja por valores, né, muito relacionados aí com os valores do negócio. E quando a gente olha para esse operacional, para esse lugar que a gente estava, nós éramos recompensados por quem sabia fazer. Por aquilo que a gente entregava de resultado, aquilo que a gente já trazia na nossa bagagem, né, como experiência. Agora, isso era quando é operacional. Então, quando a gente vem, né, para a nossa leitura da função que a gente exerce hoje, do lugar que a gente está hoje, né, e a gente lembra, a liderança não é um cargo, né, a gente recebe esse cargo, agora, de verdade, liderança, nós falamos que é uma missão, né? É o lugar que a gente escolhe estar e transformar as pessoas a partir disso. Então, operacional recompensa pela meta alcançada, né? Por aquilo que eu sei fazer. Agora, liderança já é por quem consegue desenvolver pessoas. E quando a gente olha para isso com esse carinho, com essa atenção, com essa luz acesa, né? A gente vai observar aquela pessoa que talvez precisa hoje mais da nossa atenção, mais daquela reunião, daquela conversa one-on-one, daquele movimento nosso enquanto líder para que ela se desenvolva. Quanto mais eu olhar para as pessoas do nosso time, né, com esse olhar de desenvolver pessoas, e se eu ainda não estou nesse lugar de liderança, como pessoa que faz parte da equipe, como eu estou ensinando também quem vem, como eu estou ajudando as pessoas do meu time, sabe? É esse olhar, porque liderança vem disso, de tornar os outros melhores. Eles melhorando, eu vou precisar evoluir, estudar mais, conhecer mais de mim, entender mais como as pessoas, né, se comportam e apoio nisso. Então, evoluindo e olhando para o desenvolvimento das pessoas, eu vou conseguir fazer isso também mais e melhor. Normalmente, quem recebe uma promoção, né, em especial aí na questão de carreira, ou, né, até quem empreende aí, né, esse é o primeiro passo também. A gente quer resolver tudo, a gente trabalha muito, a gente entrega resultado, a gente vai buscar conhecer o processo, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente faz e tá tudo certo, né? É assim que funciona, né? Nós precisamos identificar o cenário, identificar as situações, reconhecer o lugar que a gente está, né? Cada vez mais, estando nesse lugar de promoção, né, de avanço, de reconhecimento, nós precisamos estar atentos a esses pontos e como a gente tem alcançado isso, tá? Porque esse é o passo. Agora, uma das coisas, né, que às vezes a gente não está atento ainda,
né, em que são algumas competências essenciais do líder, é como eu estou desenvolvendo as pessoas do meu time, como eu estou escutando as pessoas do meu time, como eu estou corrigindo. E quando a gente fala corrigir, é colocar de novo na rota. Sabe? É como eu tô trazendo para a pessoa essa conversa difícil que a gente falou há pouco aí, para que essa pessoa consiga exercer a atividade dela da maneira como o negócio pede, como o negócio precisa, né? Como o líder está conduzindo aí, né, esse caminho. E aqui, como esse líder está inspirando. E perguntem-se aí, enquanto a gente está falando isso, né? Como vocês têm desenvolvido pessoas? Vocês estão satisfeitos nisso? Na forma como está acontecendo? Né? Como vocês estão escutando pessoas? E se de verdade é escutar, se não é só ouvir, né? Estar com o corpo ali, mas a mente, a alma, o ouvido está em outro lugar. Né? Como vocês estão fazendo essa correção, esse ajuste de rota? Será que as pessoas, após essa conversa de correção, né, estão conseguindo identificar como fazer? Será que estão inspirando? Será que você está confrontando? Será que você está dando direção? Como é que você está fazendo isso? Será que está dando resultado? Porque quando a gente está no operacional, quando a gente vem, né, nessa transição, né, de operacional para posição de liderança, aqui a gente é excelente técnico, a gente tem experiência. Só que muitas vezes daqui para esse lugar, a gente carrega o técnico e muitas vezes acaba não conseguindo olhar para essa posição de liderança de verdade, né? Nós somos muito felizes, Karina e eu, no momento que a gente tem vivido aí nos últimos anos, porque as empresas têm olhado com mais atenção para isso. No passado, nós não vivíamos isso. No passado, não existia esse olhar em entender de pessoas, em cuidar da saúde emocional, em cuidar de como as conversas aconteciam e ter espaço para reuniões e ter espaço e salas claras, bonitas, preparadas muitas vezes para que aconteça, ter esse espaço de fala das pessoas. Isso não existia e nem havia muito interesse nisso, né? Hoje a gente sabe que é isso que engaja, que transforma, que marca as pessoas, porque ser líder não é esse lugar distante do time, mas é esse lugar perto do time, junto com o time. E de novo, se a gente pudesse definir aqui a liderança, é quanto melhor eu estou tornando as pessoas que estão abaixo do meu guarda-chuva. Né? Uma vez eu escutei uma líder dizer, uma empresária dizer assim, né? Eu adoro quando eu vejo um carro novo aqui no meu pátio de um colaborador, que ele melhorou, que ele evoluiu. Eu vibro tanto, eu me emociono, aquela líder falava, né? Ela dizia assim: Isso é incrível, porque eu sei que aquilo que a gente faz aqui dentro do negócio, a forma como a gente conduz, faz com que essa pessoa tenha mais possibilidades. E a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de resultado, de vontade, de objetivo. A gente está falando desse desejo de avançar, de querer mais, de estudar, de avançar, de fazer com que as pessoas que estão no nosso time queiram mais e no sentido de aprender, e a gente vai falar agora, a partir de agora, muito de mentalidade, porque quanto eu estou mudando, né, melhorando a minha mentalidade, a minha maturidade, né, e posso fazer isso também pelo time. E isso é desenvolver pessoas, é conhecer mais de gente. Isso é acender a luz do quarto escuro, para que a gente possa tornar visível, né? Existe uma pergunta, né, que quase ninguém se faz, né? Depois que eu recebi o cargo, meus comportamentos mudaram? Depois que eu comecei meu negócio, meus comportamentos mudaram? Depois que eu decidi estudar sobre liderança, que eu quero saber mais, porque eu quero ter preparada para essa oportunidade, será que os meus comportamentos mudaram? Ou será que isso está só no nível do estudo? Porque senão eu só estou colocando mais coisas nesse quarto escuro. Talvez eu ainda não consiga colocar isso em prática. E a pergunta é por quê?
Talvez falta tomar decisão, talvez falta virar rotina, talvez falta pedir devolutiva, talvez falta escolher melhor os ambientes que a gente está. E aqui é, né? Porque existe um chefe escondido dentro de muitos líderes. E acolhendo essa fala é não porque sejam pessoas ruins, mas porque ainda estão lidando com a cabeça de operacional, né? Ainda não estão lidando com a mentalidade de crescimento. O que disso que está sendo falado aqui eu já posso fazer agora, hoje? O que falta para mim ainda, né? O que falta é eu estudar, eu testar, sabe? Porque são os hábitos, é aquilo que a gente faz que transforma o nosso resultado. E com certeza é o que vai transformar o resultado também aí dos nossos colaboradores, das pessoas do nosso time. Espero que até aqui já tenham aí sido provocados por pelo menos uma situação, né? Uma provocação, uma reflexão. Muitas vezes, quando a gente está nesse movimento, né, de construção da liderança, cheguei agora, ou talvez tenho consciência agora do que é liderar, a gente tem comportamentos como esses, ó. A gente acabou listando aqui. O líder em construção, ele dá respostas. E Karina e eu escrevemos até um livro, né, Kai? Escrito aí, né? O líder, um herói sem capa. Porque acredita que tem que ter resposta todo o tempo. E às vezes, esse lugar, ele é pesado. Ele carrega uma capa que distancia muitas vezes, né, o time da gente, porque é como se só nós tivéssemos a resposta. E como se nós tivéssemos o dicionário da liderança para tudo aquilo, né, que vem, eu tenho que ter resposta imediata. Eu tenho que saber já, né? E atenção aqui, porque o líder que só dá respostas e avalia aí se você é essa pessoa, né? Esse líder. Ele não educa, ele não desenvolve o time. E depois a gente vai falar qual é a solução para isso, tá? Mas preste atenção aí, né? Se você o dia inteiro só dá respostas, qual é o comportamento que você tem do seu time depois disso? O líder em construção, ele também centraliza, porque muitas vezes acredita que é isso. Não, traz para mim que eu resolvo, traz para mim que eu resolvo, traz para mim que eu resolvo, tá? E aí as pessoas ficam aguardando esse líder resolver. Tem líder em construção que cobra sem explicar, porque talvez, e de novo, né? É o que ele conhece, a forma como ele talvez aprendeu, né? Ele cobra sem explicar, ele diz é assim e pronto, tem que fazer e pronto, né? Talvez o líder em construção corrige pessoas na frente dos outros. E essa, talvez, é uma das frases aqui que a gente precisa mais avaliar, porque é a mais dolorida, né? Quando eu chamo a atenção das pessoas na frente de outras pessoas, eu tenho colocado elas num lugar perigoso, perigoso de esse colaborador ele não vai querer mais me ouvir, ele não vai querer mais fazer parte, ele vai diminuir o engajamento, por quê? Porque ele coloquei enquanto líder ele numa situação de emocional, de vergonha, de raiva, na frente de outras pessoas. Gosto de dizer aqui que muito eu observo dentro de casa também, né? A gente já viveu isso, claro, dentro das empresas que a gente acabou liderando pessoas, dentro dos times que a gente lidera, né? Enquanto mentoras. Agora, dentro de casa dá para perceber, porque teve um dia que a minha filha disse: Mãe, quando você for falar disso, não fala na frente dos outros. E ela falou, por exemplo, coisa que eu falei na frente da Karina, na frente do meu marido. Ela disse: Mãe, não faz mais, eu não gosto, eu não fico bem, né? E olha, ela tem 11 anos. Talvez o nosso colaborador, ele não tenha a mesma coragem, ele não tenha esse mesmo acesso. Então prestem atenção nisso, tá? Talvez o líder em construção quer ser o mais inteligente na sala e querer ser.
né? Desenvolver essa inteligência é incrível. O que acontece aqui, o cuidado que a gente precisa ter é de querer parecer, né? E se colocar em situações perigosas, né? Em situações aqui, talvez, de novo, de ter que responder tudo a queima-roupa e não ter a resposta. Não é feio, é incrível o líder dizer: olha, eu ainda não tenho essa resposta. Mas me dá 5 minutos, 10 minutos, um dia, depende do tempo que você tem, para que você busque a resposta, tá? Ali em cima, ainda, quando eu falei do corrige pessoas na frente dos outros, turma, com a NR1 hoje, é um cuidado grande também que a gente precisa ter, né? Com o cuidado de não colocar as pessoas em situação aí, de exposição, tá? Resolve tudo sozinho, tem medo de perder a autoridade ela é construída com confiança, tá? Essa autoridade que a gente fala aqui não é de quem manda, né? Mas é a autoridade que é reconhecida pelos outros, esse é o lugar que a gente precisa buscar. Usa o cargo, olha, eu sou líder agora, né? Faz o que eu tô mandando. Esse é o líder em construção. Tome cuidado, procura culpados, reage emocionalmente, né? Então, é esse líder que no quarto escuro tem as suas emoções com comportamentos que tem bagunçado cada vez mais esse quarto escuro. Porque no comportamento da raiva, da explosão, no comportamento talvez até da omissão, no comportamento ali que sai do conflito, esse líder bagunça ainda mais o quarto, né? Então, esse líder em construção, ele começa a observar, ele tá aqui na aula, já falamos sobre emoções aqui, só que ele acaba não aplicando. Então, por isso ele ainda reage emocionalmente. Ele precisa, ou ele acredita, né, que precisa vencer discussões e ele quer o reconhecimento. Agora, quando a gente olha para esse líder em construção, para esse líder que já está maduro, nós temos algumas diferenças. Porque o líder maduro, ele faz mais perguntas, ele desenvolve autonomia. E quando desenvolve autonomia, né, usando aí até as perguntas, ele vai perguntar assim, tá, o que você faria se eu não tivesse aqui agora? Porque se a pessoa souber a resposta, você está desenvolvendo autonomia. Se você criar processo, se você descrever processo, se você treinar essas pessoas, você desenvolve autonomia. Talvez aqui o invisível apareceu e agora aqui está a luz que eu preciso ter. Talvez esse invisível foi a cadeira, o calçado que eu tropecei no quarto escuro. E agora aqui a gente tem isso de uma maneira mais clara. Então, alinha expectativa, faz reunião semanal, rápida, objetiva, de resultado, corrige com respeito, individualmente, leva para a sala, acolhe, escuta também, não só fala, né? Quer formar pessoas melhores que ele, ensina o time a resolver, ganha autoridade pela coerência. E, de novo, aqui a gente está falando de confiança. Aquilo que eu falo, eu faço, aquilo que eu prometo, eu cumpro. Usa a influência, procura causas, responde com consciência, precisa construir soluções. Então, para de olhar o tempo todo para o problema, mas para as oportunidades que aquele problema pode ter levantado, né? Eu posso olhar para aquilo quando eu tenho um problema enquanto líder, né, maduro, eu vou olhar, ok, aconteceu, é fato. O que a gente faz a partir disso para que isso não aconteça mais, né? E gera reconhecimento para a equipe. Então, o líder maduro, ele quer que a equipe seja reconhecida, né? Que o método, que o negócio, que a empresa, olhando aqui, né, para quem está participando, né, para trazer essa linguagem, né, ele quer colaborar com o time, para quem ainda não é líder, para que o time seja reconhecido, porque eu apoio, eu desenvolvo, eu acolho, né? E aqui, qual é a coluna dessas duas aqui que você se percebe na última semana? Se você for ticar, né? Fazer um check aqui nessas duas colunas, aonde você se percebe mais tempo na última semana?
Porque aqui tem oportunidades, aqui tem clareza, aqui tem luz, torna visível. Em construção, obrigada aqui por compartilhar. Aqui nós temos algumas opções já, ó, para que a gente possa, né, desenvolver ainda mais a nossa liderança essa semana. Porque o cargo não muda o crachá. O lugar que a gente ocupa, né, é, não muda. Não é porque eu era operacional, líder operacional, um bom técnico, me tornei líder, pronto, agora eu sou um bom líder. Não, é a maturidade. Então, da construção para a maturidade, existe uma dedicação do líder, existe essa prática, essa ação. O maior erro de um líder novo é acreditar que liderança é motivar pessoas. Se eu quiser, enquanto líder, motivar pessoas, preparem-se, vocês vão estar cansados e não vão dar conta disso. A função do líder aqui é ter coragem, coragem para conversar, para corrigir. E sério, vocês vão frustrar às vezes, porque talvez vocês não vão ser o líder querido da galera e não queiram ser, tá? Queiram ser o líder que gera respeito, o que sabe dizer não, o que sabe escutar, né? E que sabe admitir o erro. Existe uma conversa hoje que você está adiando? Pense nisso. Essa conversa será estar consumindo a energia da equipe? Enquanto você evita essa conversa, que talvez leva 5 minutos, o time pode estar vivendo semanas já de insegurança. A conversa difícil não destrói times. O silêncio do líder, sim. Tá? Então aqui a gente provoca vocês a conduzirem conversas e a gente vai trazer isso em desafio, tá? Porque hoje, durante essa aula, a ideia é essa conversa consigo e talvez ela é a mais difícil, tá? Porque às vezes a gente fala, né, que a gente é exemplo. Mas exemplo do quê? O que tem confirmado que a gente tem sido exemplo sobre isso, né? Será que alguém falou? Será que eu percebi? Porque às vezes a gente pede pontualidade, mas está chegando atrasado. Às vezes a gente diz que as pessoas precisam estar lá do nosso time ter saúde mental, equilíbrio emocional. Mas sou eu que numa conversa perco a paciência. Talvez a gente está pedindo respeito, mas eu estou interrompendo as pessoas quando elas estão falando. Talvez eu estou pedindo, querendo que o time seja comprometido, mas eu prometo as coisas e não faço. Talvez eu disse que iria dar um feedback para alguém, talvez eu disse que ia fazer reunião, talvez eu disse que ia fazer treinamento e não fiz, né? Então aqui a gente preparou um termômetro da maturidade. Semelhante à atividade que a gente fez antes, a gente separou aqui, ó, né? Porque o chefe, ele dá respostas antes de ouvir, né? Resolve problema no lugar do colaborador, que vai puxando, né? E o líder, ele faz movimentos diferentes. Ele faz pergunta, ele ensina. Então, Larissa, ó, aqui tem uma oportunidade agora, né, em que a gente pode olhar para esse termômetro. E claro, a gente preparou isso e vai mandar para vocês aqui lá no grupo. É importante vocês analisarem, né? Dá para fazer em relação à semana anterior. E, claro, vocês podem fazer na próxima segunda essa avaliação de novo, para identificar como foi, até entender como evoluiu. Porque isso mostra a fotografia, não é sentença, tá? Outro desafio que a gente quer deixar aqui em 3 passos. Tenha uma conversa com quem você está adiando. Tá ali no checklist também, né? Mas faça essa conversa para que você evolua aí em relação ao desenvolvimento também dessa pessoa e do time, tá? Escolha uma pessoa da equipe e faça a pergunta, tá? Qual comportamento meu mais dificulta seu trabalho? Aqui você vai identificar também se você está dando exemplo de algo que não tem colaborado com o time. E no final do dia pergunte, né? E faça, talvez aí no final da semana, o checklist, né? Hoje eu liderei mais pelo cargo ou pelo exemplo? E escreva, tá? É fácil conquistar um cargo, difícil é conquistar confiança. É fácil mandar, difícil é inspirar. É fácil cobrar resultado, difícil é desenvolver pessoas. E o verdadeiro líder não vence quando recebe uma promoção, ele vence quando todos os dias escolhe trocar o controle pela influência, o ego pela humildade e a reação pela maturidade.
Karina, julho tá chegando? Isso aí. E a gente vai entrar de férias das aulas ao vivo, né? É, a gente vai repensar o formato do café com líder, porque a gente quer que o máximo de pessoas venham. E talvez seja o horário, talvez seja o dia, a gente vai entender isso. Nós mandamos já a pesquisa lá, né? Agora a gente vai estruturar de uma forma diferente. Então a gente vai entrar de férias em julho aqui do café, mas a gente já está pensando como que a gente vai fazer para potencializar isso, tá? Então fiquem atentos, fiquem no grupo, porque lá a gente vai anunciar como é que a gente vai seguir depois, tá? Quem é, não viu alguma aula, quem tiver saudade de nós, entre lá no YouTube. Não, não, Larissa, a gente tem um grupo que tá o pessoal da comunidade, A Larissa talvez veio pela CIRS, né? Larissa, manda um WhatsApp. para mim no WhatsApp e aí eu coloco para ti o link do grupo, da comunidade. Isso. E daí, lembrando também, quem. Eu sei que tem muita gente que assiste no gravado, né? É, só que lá no grupo, por que que é importante? A gente só manda, a gente manda os materiais lá no grupo. Então é importante estar lá, né? Ferramentas e tudo mais. E outro ponto também, quem está assistindo gravado, quem está aqui no ao vivo também, e tiver muita saudade de nós, nós teremos o módulo da Escola de Líderes que é aberta. Aí eu já tenho até, já estou me antecipando. Vai, bora lá. A gente vai ter esse módulo de comunicação com impacto, né? Com resultado. Então, dia 7 de julho vai ser a aula, é online, ao vivo, onde a gente faz trocas, tem muito aprendizado, tem ferramentas. E aí você paga só o valor de um módulo. Então, é uma forma que a gente abriu a escola para que as pessoas escolham qual módulo ela quer fazer ou ela mais necessita. Quem não tem condições de fazer a escola de líderes completa, né? Que são 6 módulos mais as mentorias. Então, fica o convite aqui. Quem tiver interesse, nos chame em qualquer canal, no direct, no WhatsApp, onde sinal de fumaça que a gente responde vocês, tá? Então vai ser dia 7 de julho, das 18 às 20 horas. São só 2 horas, tá? E quem quiser participar, vamos supor que nesse horário você não pode começar. A gente deixa a aula gravada e aí você fica com o comecinho da aula. Posso chegar só às 19. Bom, seria que separasse esse dia para o seu desenvolvimento, né? Mas se não tiver condições, a gente tem ele fica gravado também, você vai ter acesso ao material. Então, é uma forma também de você se desenvolver e aprofundar um pouco mais, porque aqui são só 40 minutos, né? Lá são 2 horas de conteúdo bem específico, focado na liderança, e nesse caso aqui é a comunicação. Muito bem. Então, muito obrigada a presença de vocês. A gente preparou esse material, estaremos encaminhando lá para vocês e desejamos a vocês ótima aplicação. Usem as ferramentas, desenvolvam-se e boas férias ao vivo de nós por um mês. Depois a gente. Fiquem lá no grupo e fiquem atentos lá, tá bom? Obrigada, obrigada, Cá, obrigada, turma. Obrigada, Grê, pelo conteúdo. Obrigada quem esteve aqui ao vivo conosco, nos passando energia, e quem vai assistir gravado também. Até! Tchau, tchau.